agora na parte 2, porque um namoro prostituído, mais adiante eu vou explicar para vocês o que é prostituição, ele consequentemente vai gerar um lar comprometido com a derrota e fadado ao fracasso, ou seja, o que deveria ser bênção pode se transformar em maldição. Continuando, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. O namoro ou noivado não significa sinal verde para as carícias. Talvez você possa estar até me compreendendo como sendo radical. Poxa, mas no namoro não vai haver carícias? O mais delicioso do namoro não pode acontecer, né, numa relação cristã? Olha, gente, o jovem pode ter carinho, sim. Mas não se pode confundir carinho com carícias. Aí você me pergunta por quê? É porque a carícia, ela envolve o manuseio por variadas partes do corpo da jovem e do jovem, que por sua vez provoca desejos sexuais que não podem ser satisfeitos. Preste atenção no que diz Cantares capítulo 8, versículo 4. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Então, os jovens cristãos devem evitar as carícias profundas, que normalmente são induzidas e desenvolvidas, consequentemente, quando o casal escolhe namorar em locais ermos, por exemplo. Locais que possam induzir, não é? Provocar uma atmosfera de, vamos dizer assim, de sensualidade, e que possam induzir o desencadeamento de carícias profundas. A escolha do lugar de encontro para o namoro não é irrelevante. E os ambientes, por demais insinuantes, devem ser evitados, bem como lugares, né, isolados, como por exemplo no interior de um automóvel, ou mesmo num quarto, mesmo que seja o quarto da sua casa, como muitas vezes tem sido permitido por alguns pais. E pasmem, pais cristãos, quando dão desculpas de que é melhor seus filhos estarem dentro de casa do que na rua. Mas nem por isso um quarto deixa de ser uma verdadeira armadilha, onde a tentação, com certeza, é 10 vezes maior, já pelo próprio lugar, né? Quanto à duração e frequência dos encontros, é necessário que o jovem cristão também use de sabedoria, não é? Para poder dizer a tempo um para o outro, olha, está na hora de parar. Então, um encontro de namoro muito prolongado, porque às vezes vemos mães reclamando que a jovem ou jovem chegou em casa 2 horas da manhã porque estava namorando. É complicado isso. É um campo muito, vamos dizer assim, vulnerável. Esse tempo expõe muito, né, os 2 jovens que estão namorando e que precisam preservar valores cristãos. Então, antes que seja tarde, né, para se conseguir fugir das paixões da mocidade, é preciso parar um pouquinho mais cedo. Porque o apóstolo Paulo aconselha da seguinte forma, na sua carta 2 a Timóteo 2,22, ele diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Por que, gente, a moça crente não deve se deixar manusear? Porque ela corre o risco
de, em um segundo momento, depois do término de um namoro, né, ganhar má fama por parte de um ex-namorado irresponsável, desumano e mau caráter, lá, né, nas suas conversas entre os amigos do seu grupo. Além da moça também correr outro risco, que é o de perder o contato, a intimidade com Deus e a comunhão com o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3, o apóstolo Paulo diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo ainda aconselha em sua carta, 1 aos Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados de forma irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, 1 aos Coríntios 6,19, Paulo escreve: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? E ainda, 1 Tessalonicenses 4,3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Repetindo esse termo. Paulo, nesse texto, ele usa a palavra prostituição, que no grego é porneia, de onde origina a palavra pornografia. E há uma citação, que eu gosto muito, de William Barclay, em um dos seus livros, que é As Obras da Carne e os Frutos do Espírito, onde ele comenta sobre a palavra grega porneia. Porneia é usada por William Barclay como uma palavra bem geral para as relações e relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. Então, a derivação provável da palavra porneia lança raios relevantes de luz sobre a atitude mental que há por trás dela. Porneia, então, é a prostituição, não é? Enquanto que pornê significa uma prostituta. E há a probabilidade de que todas essas palavras tenham ligação com o verbo grego pernume, que significa vender. Essencialmente, porneia é o amor que é comprado e vendido. Ou seja, há uma relação mercadológica, de mercado, né? Essa venda e essa compra. O que não é amor, de modo algum. Então, o grande e básico erro nisto é que a pessoa com quem semelhante amor é satisfeito não é realmente considerada uma pessoa, mas um mero objeto. Portanto, a jovem cristã vai tornar-se aí um mero instrumento através de quem as exigências da concupiscência e da paixão são satisfeitas. E a fornicação envolve um homem e uma mulher que não são casados. Algumas versões da Bíblia traduziram, né, fornicação por prostituição e imoralidade sexual. E troca fornicadores por impuros, como no texto de 1 Tessalonicenses 4,3 que a gente leu. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Olha, o pessoal, preste atenção, gente. O amor verdadeiro é a união total entre duas personalidades. De modo que, após o casamento, eles estarão se tornando uma só pessoa, né? E que cada uma
acha a sua própria realização na união com a outra, depois que se casa. O termo porneia, ele descreve o relacionamento entre uma das partes, descreve o relacionamento em que uma das partes pode ser comparada, possa ser comprada e descartada logo após, como se fosse um objeto. E onde não há união de personalidade e nem respeito por estas envolvidas. Porneia, então, designa toda uma intenção e procedimento arbitrário que viola princípios bíblicos e fere o caráter santo de Deus. E acaba transgredindo leis divinas na esfera da sexualidade. Por isso os jovens têm que ter cuidado, porque a Bíblia nos adverte várias vezes contra a fornicação, que é o sexo pré-conjugal. Mas prefiro o termo fornicação em lugar de prostituição, que algumas vezes, aparece na Bíblia, porque prostituição sugere o pagamento pelo ato sexual. Neste caso, a pessoa tenta comprar o prazer que o corpo do outro pode lhe dar, sem nenhum vínculo afetivo. A expressão mais usada no Novo Testamento, na tradução da NVI, é imoralidade sexual, que é porneia no grego. Relações sexuais ilícitas ou irregulares, dentre estas o adultério, a fornicação, a prostituição, a infidelidade, a imoralidade e a impureza. Elementos que devem ser evitados no momento do namoro cristão.